Começando mais um Tá Linda Podcast e hoje temos a presença ilustre e requisitadíssima de um dos maiores e mais conceituados, queridos médicos cirurgiões plásticos de Londrina, Dr. José Garcia Junqueira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Thalita. Obrigado pela introdução. Muito obrigado. Você acha que eu saí aí, doutor? Eu falo assim mesmo? Não, você super fala assim? tranquilo. Eu que aqui tô meio tenso, achei que fosse um negocinho qualquer, que eu ia ali conversar. Cheguei aqui, tem toda uma produção. Falei, vixe. É que tem que ser a sua altura, doutor. Pelo menos com respeito, tá. É aquelas mulheres lá que a gente ama e que deixa a gente louca e a gente gosta muito, que é para isso que você escolheu talvez uma das profissões mais lindas, né? Que pelo menos eu admiro muito. Cirurgia plástica. Você está cuidando da estética da mulher. A cirurgia plástica, ela é isso mesmo. Eu tenho cada vez mais descoberto essa profundidade que é a cirurgia plástica, né? Não é uma coisa, não é um produto à venda. Você está mexendo com sonho, você está mexendo com autoestima. Então, a entrega do cirurgião e da paciente, ela tem que ser inteira. E daquela cirurgia, eu descubro cada dia coisas assim inacreditáveis. De agradecimento, eu sempre recebo mensagens e eu vou entendendo a importância que eu tenho na minha sociedade, né? E isso me motiva bastante. É muito mais do que eu imaginava. Lá atrás, quando você escolheu a medicina? Sim, com certeza. Nada a ver com isso. Não, é bem diferente. Cada vez mais eu vejo onde que eu estou pisando. Cada vez mais eu tenho mais cuidado para explicar, para endereçar alguma limitação, porque realmente é um campo muito bonito, mas ao mesmo tempo perigoso se a coisa não for às claras e bem alinhada, entendeu? A cirurgia plástica, ela parece que muta todo dia. Todo dia é algo muito novo e do que vocês se propuseram a estudar, talvez, e tem que estar alinhado todas as novidades, com todas as formas que ela vem, ou é sempre a mesma coisa, só muda a pessoa? Não, assim, não muda o tanto quanto parece, Thalita. Eu acho que, assim, hoje em dia, nesse mundo de Instagram, de redes sociais, as pessoas têm necessidade de muitas novidades e muitas coisas vêm com uma roupagem diferente, falando sobre a mesma coisa, entendeu? Só muda o nome. Muda o nome, aí fica inventando como se aquilo fosse a descoberta da roda. Então, as técnicas, elas são revisitadas com frequência. Então, por exemplo, o jeito que eu faço mama hoje é bem diferente do jeito que eu fazia há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, e de repente algumas coisas que eu abandonei eu volto, então é uma eterna mudança, mas muito tem assim de você voltar ao que já existe, reviver uma técnica, dependendo, cada paciente tem uma indicação, você fala, nossa, para essa paciente aquela técnica vai ser a melhor opção, entendeu? Então a gente tem um arsenal, e esse arsenal... De agregar, né? Ele tem um arsenal de técnicas, ele está ali à disposição, e não vai surgindo técnicas e você vai abandonando. É só agregar. É agregar, e muitas vezes aquela antiga, ela corresponde a uma determinada situação, entendeu? Entendi. Ô, doutor, volta um pouquinho e fala pra gente por que você tá aqui em Londrina, que eu sei que você é de São Paulo. Sim. Mas você pode falar que a gente é maravilhoso. Londrina, Thalita, pra mim a cidade parece que eu nasci aqui. A primeira vez que eu vim porque minha esposa, ela veio fazer residência, ela também é médica, ela é radiologista, então eu vim por causa disso, e também porque eu passei num concurso para ser docente de cirurgia plástica na UEL. E aqui eu gostei demais, né? A expressão que eu falei para minha mãe, eu lembro que eu falei para ela, falei, mãe, parece que é uma cidade do interior de São Paulo, né? Igual Ribeirão, Rio Preto. Eu sou de uma cidade perto de Ribeirão Preto.
E aqui meus filhos nasceram, aqui eu vou morrer aqui. No começo que eu conheci o seu trabalho, você estava fazendo jogo duplo, que a gente sabe. Você ia para lá e Eu vinha ia para para cá. Campinas, porque como todo mundo sabe, até você fazer um nome, você não tem movimento. Graças a Deus hoje eu tenho uma clientela, né? E as pacientes que vão me indicando, então... mas antigamente eu ia para Campinas, então a cada 15 dias eu ia, ficava 3 dias. Eu vim para cá. Não compensava? Não, na verdade eu já tinha, né, o meu Uma consultório, estrutura não, uma estrutura lá. Ah, sim. Eu tive que começar de novo aqui. Então é um desafio. Nossa, que desafio, doutor. Eu achei que você tinha montado os dois. Você tinha os dois e ficava indo e vindo. Não, eu já tinha lá e vim para cá, então aqui eu comecei do zero. Então eu comecei do zero 2 vezes. E pretendo não começar de novo, porque realmente o começo é difícil. Porque na cirurgia plástica, ela depende integralmente da indicação da paciente. Então, isso leva um tempo, né? Então, a amiga vai ver, vamos dizer, a amiga que operou, e aquilo vai trazer aí isso vai trazendo, isso vai virando um círculo virtuoso. Sim, e no caso você dá algum crédito aí para o nosso trabalho nas redes sociais? Dá para se ver também por lá? Com certeza. É um boca a boca, só que virtual. É um boca a boca virtual, igual você falou. Tem os lados bons e os lados ruins, né, doutor? Tem. No começo, eu vi as redes sociais, eu vou confessar, com bastante... cautela, né? Com o pé atrás, porque eu achava que era uma coisa pejorativa. A coisa está mudando e eu tenho uma dificuldade com o Instagram muito grande. Assim, eu não sou uma pessoa muito antenada, apesar que eu estou me forçando a me reciclar. Mas eu vejo que nas redes sociais as pacientes, enfim, é o boca a boca, é aquela conversa que tem na sala de espera, mas só que numa amplitude, né? Muito maior. Então é muito interessante que uma possa passar para outra a experiência dela, e não só a parte boa, porque vem paciente que sabe que às vezes teve um ponto que abriu, que teve as complicações também, entendeu? Então, a cirurgia plástica, ela não é assim um produto que você quer fantasiar para vender como se fosse perfeição. Tabelado, o que serve para um serve para todos. E outra, que não é só vitória, é só glamour. Ela tem que ser contada em todos os 2 lados. E quando vem de uma outra paciente que não tem interesse, né? A paciente, ela vai contar a história dela. Então, ela vai contar que ela teve dor, que inchou, ela vai contar que ela arrependeu. Eu comecei a ver que era mais interessante do que aquela coisa de tipo, eu tenho que falar, só contar para a paciente. Ela já vem com uma experiência de outra que vivenciou. E é incrível, doutor, no caso, para mim que sou mulher. Trabalho com as meninas no grupo, escuto, ouço, cada uma traz para mim. Tem uma coisa muito singular na cirurgia plástica, porque você está falando, por exemplo, um ponto abriu. Aí ela vai falar, eu passei dor, eu não passei dor. Mas cada ser humano é muito diferente. Tem mulher que é muito resistente à dor, passa por uma cirurgia combinada de troca de corpo completa e fala assim, faria de novo. Totalmente. E aí a menina, de repente, que tem um pouquinho mais, né, de sensibilidade, faz uma mamoplastia e fica traumatizada com a dor. Algo que parece um pouco mais simples. E aí, mesmo que no boca a boca, você vai falar a sua experiência, ela é singular. Exato. E como é que você faz para lidar com isso? Quando chega no seu consultório, aí ela fala assim, eu vim, de repente, fulana me indicou e ela amou e eu quero também. E você chega a abrir a questão de ser singular, que para ela pode ser diferente? Pode ser diferente? Primeiro, Thalita, que assim, cada um tem a sua rotina, né? Cada cirurgião tem sua rotina. E eu faço uma apresentação, uma explicação de toda a cirurgia, né? Então, depois que eu examinei,
Eu explico como que vai ser a cirurgia, as vantagens e as desvantagens de cada técnica, as cicatrizes eu mostro. E, inclusive, a gente tem uma parte que a gente discute de todos os riscos, de todos os, vamos dizer assim, as possíveis complicações, que, claro, elas não são tão frequentes, mas que uma vez que você opera, você tá sabendo que você pode passar por aquilo. E igual você falou, cada paciente vai ter uma história diferente. A maioria é para não sentir dor, a maioria é para não ter nenhum tipo de complicação, para não abrir ponto, nem nada. Mas uma porcentagem é previsível que se aconteça. Então, vamos dizer assim, que se na literatura está previsto que 1 a 3% dos casos vão ter ruptura de prótese, eu não sou nenhum cirurgião diferente que eu vou driblar as estatísticas, você está entendendo? Entendi. Então, eu apresento aquilo de uma forma científica. E a paciente ela tem que estar ciente de todo o processo e falar, não, doutor, são só 3%, eu assumo o risco e nós vamos... dor, eu já sei mais ou menos um esquema que vai ser suficiente para 90% das pacientes. Mas, eventualmente, igual você falou, tem uma paciente que tem uma sensibilidade maior, ela vai precisar de uma analgesia mais potente. Isso aí é individual, você tem que estar ali junto com a paciente, você não pode nem dar a mais, né? Porque também tem efeitos colaterais, e nem dar de menos. Esse cuidado de pós, né? Estar ali, faz parte da conduta médica, né? Então, não faz... Porque como eu converso bastante com as meninas, e aí elas falam assim... eu tô tentando contato com o meu... Tá operada, às vezes acontece, tô tentando contato com o meu médico, ele tá meio demorado de falar, amor, eles têm vida. Mas eles vão vir e vai dar tudo certo, porque isso faz parte da conduta, né? Estar no acompanhamento, mesmo num pós, né? Pelo menos imediato. Quanto tempo a tua paciente continua retornando para você verificar o resultado da cirurgia? Até quanto tempo? Até 6 meses, 1 ano, dependendo da cirurgia. Mas, na verdade, as pacientes... cirurgia plástica é interessante porque você mantém vínculo. Na verdade, eu acho que eu tenho vínculo com quase todas as pacientes. Tem pacientes que a gente tem mais, né? Porque acaba vindo mais ao consultório. E tem paciente que, por exemplo, mora fora do Brasil ou fora de Londrina, vem, faz e tchau, né? Essas você acaba que não cria tanto vínculo. Mas a maioria a gente acaba fazendo outra cirurgia, às vezes traz alguma amiga e aquilo vai indo e você mantém aquele contato. Sabe que tem uma lenda, né? A lenda da agenda do Dr. Junqueira. Já chegou para mim várias, como se diz, fábulas dessa lenda, que ele não tem mais horário, não atende mais ninguém para cirurgia até ano que vem, que só tem consulta para 2025. É assim, multa. Conta pra gente o que é esse sucesso da sua agenda que a gente não consegue. Não, mas, eu tô aqui também, eu falei para eles, eu tô preocupada, que vai ter menina que falou assim, o que esse homem tá fazendo aí que não tá me atendendo? As meninas... Da fila de espera, né? As secretárias falam que às vezes as pacientes acham que elas que não querem. Mas não é, Thalita. O negócio é o seguinte... Você dá isso ao boca a boca? Das suas pacientes? Com certeza. As minhas pacientes são vamos dizer são assim... Esse é o seu fã-clube, sua fanfic. Meu maior patrimônio são as minhas pacientes. Por isso que eu também me comprometo em fazer a melhor cirurgia sempre. Mas a questão da agenda é uma coisa assim, o serviço de cirurgião plástico é uma coisa manual, né? Então, o que eu faço é uma coisa manual, não tem arte. Jeito. É arte, exato. É arte. É manufaturado, vamos dizer assim. Então, eu não consigo dar escala nisso. E nem pretendo. Porque eu vejo que quando eu passo do meu limite de trabalho, eu perco um pouco o prazer de... sim. Então, assim, hoje eu sei, Thalita, exatamente o quanto eu consigo, o quanto eu não perco em qualidade, tá certo? E então, assim, hoje... É que no caso você não visa
a cirurgia por si, o lucro da cirurgia por si? Você entende Não, como quase uma missão? Porque não, tá esperando ter prazer claro para que, operar claro é uma que missão. é meu trabalho, eu tenho tem a função de me trazer renda, Sim. mas a cirurgia plástica, ela é muito maior do que né? Então, eu vou fazer, hoje eu tenho uma rotina bem pesada, eu opero de segunda a sábado, e então, tipo assim, eu opero todos os dias, e vai ser uma por dia, então eu não consigo dar maior vazão do que isso. Então, se começa a ligar mais pacientes, né, do que eu consigo sair, isso vai acumulando. Vai acumulando. E hoje a minha agenda ela é novembro de 2023, não é 2025 nem nada. Mas muitas vezes, hoje foi um exemplo. De manhã, uma paciente, a gente teve que desmarcar porque a filha internou, e aí a gente abriu para consulta. Então, quem que vai chamar para consulta? Aquelas que estão numa listinha de espera, que falaram para as secretárias, eu posso qualquer hora. Então, elas vão seguir aquela lista, vão tentar antecipar as que estão esperando, e isso dá maior rotatividade na agenda, entendeu? Você deixou o seu trabalho só para cirurgia mesmo, aquelas coisinhas menores, tipo botox. Atualmente eu só faço eu faço bastante botox, faço preenchedor, mas eu só faço em quem já é minha paciente, porque como tem essa questão, como que a pessoa vai marcar um botox pro ano que vem? Então não tem. E uma vez que você é minha paciente, o acesso também ele é mais fácil. Então, por exemplo, as pacientes às vezes chegam lá, doutor, e aí para eu marcar uma consulta de retorno é difícil? Não, porque você já está, né? É a preferência delas. Sim, com certeza. Então, a dificuldade maior é para passar em primeira consulta. E aí, a partir de então, ela já entra já tem um prontuário e os retornos são bem mais facilitados. A primeira consulta também demanda um pouco mais de atenção, de mais tempo, porque tem que descobrir quem que é essa mulher, de onde ela veio, o que ela quer. Exato. Uma vez sendo sua paciente, já é uma extensão, você já sabe o que ela precisa, vamos, né, se arrumar. Então é mais tranquilo. É uma consulta mais longa. Antes da cirurgia, a gente tem no mínimo 3 consultas, tá? Então a gente nunca faz uma consulta e já opera. Ela tem 3 consultas anteriores ao procedimento cirúrgico. É igual você falou, é para eu conhecer ela e ela também me conhecer. Numa consulta, Thalita, a paciente ela está me avaliando e eu também estou avaliando ela. Então, porque assim, se eu perceber também que é uma paciente que tem uma expectativa irreal, eu também posso declinar isso. Entendeu? Uma vez que eu acho que aquela paciente ela não está apta a fazer uma cirurgia, seja do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista da saúde, ou psicológico, eu também. E para isso você demanda mais tempo, mais do que uma consulta. E a paciente também tem que te conhecer melhor. Cada cirurgião tem suas particularidades. Londrina é uma cidade que está lotado de bons cirurgiões, porém, cada um se enquadra, você mesmo já falou isso algumas vezes para mim, cada um se enquadra para determinado tipo de paciente, entendeu? Por exemplo, o jeito que eu acho bonito uma mama, o jeito que por exemplo, o abdômen, o jeito que eu faço um umbigo, o jeito que o outro, entendeu? Cada um vai ter um olhar e a paciente tem que se identificar com aquela. Por isso que eu falo sobre obra de arte, né? Que eu sou costureira também, sabe, doutor? E aí eu costuro, eu monto o tecido, só que o tecido de vocês está vivo. Exatamente. E aí é uma arte você construir uma coisa e deixar a sua assinatura, a sua digital. Sim. E assim como na arte a gente tem os renascentistas, o pessoal mais abstrato, que gosta de... Então, e você, né, de repente na decoração, é um pouco mais clássico ou minimalista. Então, tem... é uma arte, só que vocês dominam a saúde também, né? A pessoa está viva. Mas aí vocês têm o traço de vocês. Sim, exatamente. Tem o traço, então... Tem alguns que vão ser mais clássicos, outros que vão ser mais, vamos dizer, mais modernos. Mas a gente tem algumas,
vamos dizer assim, alguns traçados, não traçados, mas algumas características que norteiam o que é belo, entendeu? Sim, E aí, vocês estudaram para isso, né? A cirurgia plástica Exato. entende de estética, é isso? Exato, Do que é harmonioso. Belo, do que é jovem. Então a gente sempre está procurando o que é proporcional. É uma questão de proporção, entendeu? Proporção, deixar mais jovem. Então a mama, qual que é o objetivo da mama? É deixá-la proporcional e mais jovem. A posição da areola, o tamanho da areola, o formato dessa mama. Aí você vai deparar com cirurgiões que às vezes acham bonito mamas maiores, outras menores. Um que gosta de colocar o implante mamário debaixo da glândula, o outro debaixo do músculo. Então são muitas variáveis. E vai ter público para eles. Exatamente. Porque as meninas também vão se moldar conforme seus gostos. Eu quero um seio maior. Sim. E aí vai achar que, de repente, tem essa tendência um pouco mais... Exato, o cirurgião que acha também bonito aquela mama muito grande. Então você também tem que encontrar esse cirurgião, entendeu? Entendi. Assim é com o abdômen, com as lipos, né? Tem cirurgião que é mais agressivo, tem outros que são mais... não querem, porque quando você é agressivo você pode causar mais sequelas também. Então, você estar de acordo e admirar o que aquele cirurgião, a visão de beleza daquele cirurgião. Tá certo? Você acha que é alguma coisa que dá para falar? Por exemplo, se eu te perguntar agora sobre uma lipoaspiração, sei lá, de corporal. Você fala assim, Thalita, eu me dedico mais a acentuar tal ponto, porque eu acho que faz mais sentido. Tem. Eu gosto, Thalita, sempre assim de uma coisa mais natural e pensando no futuro. Então, quando você é muito agressivo, pensando só no hoje, vou esqueletizar aquele abdômen, você fecha possibilidades futuras. Então, é isso que eu converso sempre com os meus pacientes. Você tem que pensar a longo prazo. Então, eu gosto de lipoaspiração que deixa um aspecto mais natural. Hoje nós temos a lipo em alta definição. Eu não gosto daquela definição que deixa o six-pack. Eu gosto daquela que mostra, né, as linhas oblíquas, a linha mediana, mas que fica uma coisa feminina, natural, e que no futuro ela não vai ter problemas caso ela venha engordar, entendeu? Entendi. Então eu acho que você tem que pensar a longo prazo. Não é só sair bonita da cirurgia. Assim como, desculpa, volume de mama. A mama muito grande, ela vai cair mais rápido. Eu acho mamas muito grandes um pouco deselegante. Então tem vantagens em ser ponderado na escolha do volume daquela mama. Tá? Entendi. Isso é um assunto controverso, mas eu não me furto em me posicionar durante a consulta, porque eu acho que é isso que o paciente procura. Sim. Eu não forço nada, mas eu coloco a minha posição, como eu sou especialista... Você não força e nem se permite ser forçado a fazer uma coisa que você não... Sim, mas Entendo. assim, eu acho que é trazer e convidar o paciente a pensar Refletir. de uma forma mais ampla do que aquela coisa imediata que ela está buscando naquele momento, porque a cirurgia é para muitos anos. Então, como que vai estar sua mama daqui 2 anos? Como que vai estar daqui 5 anos? Entendeu? Então, isso tudo tem que ser pensado antes da cirurgia. Um dos motivos para te convidar aqui é que a gente está no mês das mães, né? Próximo domingo comemora-se o Dia das Mães e a gente tem muitas mães aqui nesse grupo, no grupo de cirurgia plástica. E tem uma cirurgia especial, eu vou tentar, porque eu não falo inglês, mas o doutor é bilíngue, trilingue, poliglota. Mom Makeover. Mom Makeover. Eu acertei. O Mom Makeover, Thalita, é um nome em inglês que se deu para cirurgias que vão recompor, né, e, vamos dizer assim, refazer o que uma gestação mudou no corpo de uma mulher, que é principalmente a mama,
o contorno do abdômen e costas. Então seria a mastopexia com prótese ou sem prótese, mais lipoaspiração e às vezes abdominoplastia, enxerto no glúteo. Doutor, é possível fazer todas essas cirurgias juntas? Aí depende de cada caso. Aí você tem que avaliar individualmente, porque principalmente o que nos norteia é o tempo cirúrgico, Thalita. Para quem não sabe, não é preguiça do cirurgião, mas a gente segue um protocolo de segurança, principalmente antitrombose, e o tempo cirúrgico é o que limita as cirurgias. Eu poderia operar o dia inteiro, se fosse possível, mas não é essa a questão. A segurança daquele procedimento é o que vem primeiro na lista de preocupações. Então, se é uma mama muito grande, muito caída, pitosada, às vezes só ela já é uma cirurgia que não dá para associar, ou um abdômen muito grande. Então, se é possível ou não associar todas as cirurgias, isso tem que ser avaliado individualmente. É que daí a Mommy Makeover, ela é a cirurgia que ela reestrutura as alterações que essa mãe sofreu durante a gravidez. Mas o fator é a gravidez. Se tiver outro fator, por exemplo, ganho de peso, porque não, o ganho de... tanto que existe um peso que é considerado normal e adequado para a gravidez em si, para o bebê, para aquele conforto. Mas a gente sabe que eu já engravidei, doutor. Eu não sei o que acontece com a gente e a comida, sabe? É uma coisa. Então, algumas meninas conseguem engordar na balança, na verdade, na balança, o nenê. É o que tem do nenê, o que veio da gravidez. Aí, o que a Mommy Makeover entra uma pele que às vezes não retrocedeu, que não voltou. O seio, porque encheu e depois, com a amamentação, e depois caiu. Mas se tiver outros fatores que acrescentam nessa alteração corporal, daí já vai complicar uma cirurgia de uma vez só. O peso principalmente. Muita lipo, né, doutor? O tamanho das mamas também. Então, e tem mamas... Tem mamas e mamas, né? Então, assim, tem mamas que são de mais fácil execução, tem mamas que são mais desafiadoras, aquelas mamas tuberosas, as mamas muito grandes, elas são de mais difícil execução. Então, a paciente acha, às vezes, que ela vai chegar lá, vai fazer a cirurgia igual a da amiga, mas, doutor, ela estava no mesmo peso que eu, mas outra estrutura. Não é nem outra estrutura, é outro tipo de mama, exige outro tempo cirúrgico. Então, isso é individual. Isso é individual completamente. Por isso que é indispensável a avaliação. Senão você poderia pôr uma pessoa para fazer a avaliação para você, passar valores, não é essa questão de valores que os pacientes tanto querem saber? Nossa, isso aí é individual, cada. Às vezes a gente coloca, para quem não sabe, o conselho da cirurgia plástica não permite que os médicos, em seus perfis, divulguem antes e depois. Mas como eu não sou médica, cirurgia plástica, a gente posta alguns antes e depois lá no grupo. E o que mais tem, doutor, olha só, que inacreditável. Não tem respostas no depois. Tem respostas no antes. Você acredita? Como assim? A maioria das respostas é no antes, tipo, eu sou assim. Olha, me identifico. Olha, igual eu. Sim, entendi. E aí eu fico pensando assim, justamente porque... É isso que você está falando, elas trazem para vocês, olha, minha amiga fez e ficou assim. Porque às vezes elas se identificam com o antes também. Às vezes está muito acima do peso, alguém conseguiu fazer, e aí quer algo parecido. Só que essa referência, ela teve uma mudança de alguma forma que talvez não tenha sido só do médico, talvez fez uma dieta, mudou a alimentação, mudou a rotina com exercícios físicos. Exato. E aí, se você quer... Tudo que a pessoa conquistou, você tem que fazer os mesmos caminhos, né? Como é que você faz para trazer essa realidade para essas pacientes que vêm muito com tipo assim, eu passo isso, doutor, eu faço maquiagem, ela chega com a foto, quero isso. Aí você olha e fala, gente, mas esse olho não é para essa técnica de sombra. E aí você faz e não é igual, dá uma tristeza. A primeira coisa, Thalita, eu explico que a medicina, ela não é uma ciência exata. Exato. Entendeu? Então, a cirurgia plástica,
nem aqueles programas de simulação, ele não atinge, né? Eu já até comprei uma vez um programa para simular o nariz, a mama, e o que eu percebi é que aquilo é um Photoshop, às vezes bem grosseiro do que vai ser. E quando você compara posteriormente, não tem nada a ver. É, na verdade, para você, fazer um show, um espetáculo para o paciente, mas é para você também acalmar a ânsia da paciente saber, doutor, como que vai ficar. Mas não tá, você vai, não é uma ciência exata. Então você vai ficar única. Eu posso te mostrar 100 pacientes com a prótese de 315 ml, cada uma vai ficar diferente. Você está entendendo? Então eu explico primeiramente isso. Agora, o que a paciente precisa sentir é que aquele médico, Thalita, ele vai fazer a melhor cirurgia para ela. Fala, não, eu vou confiar, porque você tá dando a mão para uma pessoa que está te levando para um caminho, tipo assim, vem comigo. É mais ou menos isso. Vai de olho fechado. Vou de olho fechado, porque realmente o médico, ele tem uma visão causa-efeito muito maior do que o paciente. Então imagina que a gente faz isso todos os dias. Então eu olho uma mama, eu falo, vamos colocar o volume tal, a gente consegue meio que visualizar aquilo. Agora o paciente que nunca viu, né, ela não vai só saber no pós-operatório. Então eu não me utilizo de meios de simulação, porque aquilo eu me sinto até um pouco desconfortável, parece que eu tô meio que sei lá. Na verdade, você está aumentando mais a expectativa da pessoa. Você quer, exatamente. Eu acho que pode ser um tiro no pé. Às vezes o paciente vem, doutor, você operou a fulana, eu adorei a mama. Aí eu sempre lembro, ela é outra paciente, a sua mama talvez mais bonita até, mas ela vai ficar necessariamente diferente. Entendeu? Então, ainda na Mom Makeover, tem tempo? Quanto tempo uma cirurgia que recém ganhou um neném pode fazer uma cirurgia? 1 ano, Thalita. É 1 ano após o parto e 6 meses após o término da amamentação. Então vamos supor que a mulher quer operar a mama, ela já está com 1 ano e meio do parto, né? Mas ela está amamentando ainda. Então ela não pode parar e o que acontece quando eu, inclusive, semana retrasada, eu estava com uma paciente que fez mastopexia com prótese. E aí começou ela tinha parado de dar mamar recentemente. Produzir leite. Começou a produzir leite, doutor. Isso pode acontecer. E o diagnóstico, ele tem que ser rápido, né? Porque você tem que dar uma medicação para secar aquele leite. É porque o próprio estímulo, né? O trauma cirúrgico, ele pode desencadear esse ativar esse eixo neurohormonal e a paciente voltar a produzir leite. Entendi. Isso tem que ser diagnosticado meio que rapidamente, porque aquilo pode infeccionar, perder a prótese. Então, não é muito comum, viu, Thalita? Mas acontece. Acontece. Eu conto nos casos. Essa paciente específica tem um menino de 1 ano e meio, quase 2 aninhos, e ela tinha tirado, tipo, né? Ainda recente, eu acho que deve ter ativado, exatamente, de certo. Talvez, se fosse muito recente, poderia ter dado a medicação pré-operatória, né? Para já dar uma secada melhor, né? Que às vezes não seca completamente. Se a mulher aperta, ainda está ali produzindo, entendeu? Então tem que estar 100% sem produzir leite. Fala para mim pra gente um pouco da lipoaspiração e enxertia para as mamães, que é praticamente remodelar, né? Tirar, que às vezes, principalmente na gravidez, a gente engorda assim, a região de flancos, as costas. Quadril, às vezes. Então, o conceito de lipoescultura, é você tirar de um lugar que não tá legal e colocar no lugar que está faltando. A lipoaspiração, Thalita, é para paciente que está no peso adequado, que não tem flacidez, tá bom? E que você, vamos dizer assim, por exemplo, a região dos flancos, aquilo lá é o formato do corpo daquela paciente. Biotipo. Ela pode emagrecer, ela vai diminuir, mas naquele mesmo formato.
A lipoescultura, ela vai mudar o formato. Então ela vai deixar uma região mais sequinha, uma curva mais bonita, a curva, né, ali a região lombar, do bumbum. Quando você faz o enxerto no bumbum, você às vezes arredonda mais para o lado, então isso dá uma sensação de acinturamento maior, porque a cintura é a relação dela mesmo, da cintura com o quadril. Então se você deixa um bumbum mais arredondado e um pouquinho mais volumoso nas laterais, você aumenta essa sensação de um acinturamento maior. Então a lipoaspiração, ela tem essas indicações. Bom, doutor, esse detalhe de um corpo com muito flanco, e aí você faz uma lipoescultura, e aí faz uma enxertia, muitas vezes dá uma evidência muito grande para o bumbum, para o glúteo, para a região de glúteo. E eu peguei um caso esses tempos lá no grupo, onde a paciente tinha muito pouco flanco. E aí ela fez uma enxertia de glúteo, de depressão troncotérica. Isso mesmo. Isso. E aí ela se comparou com uma lipoaspiração, uma lipoescultura de uma outra paciente, que era, na verdade, só flanco. Então, automaticamente, quando tira o flanco, dá-se a impressão que só tem bumbum. E como nessa paciente tinha muito flanco, essas peças que é uma ilusão de ótica que às vezes dá na nossa mente, de você enxergar uma foto e não conseguir se enxergar. Como que você está lidando com isso hoje? Principalmente até por causa das redes sociais. Principalmente, Thalita, por exemplo, o glúteo. Então, quando você faz a lipoenxertia, o resultado final depende, porque você entende que a gente está só preenchendo, mas aquilo depende da textura da pele, se é uma pele firme, se tem sobra de pele. Não é que você faz, não é uma massinha de modelar que você faz o bumbum que você quer. Você está preenchendo, você até mexe um pouco no formato, mas ela depende muito do tipo da pele, do grau, do tamanho do músculo. Então, isso difere grandemente entre as pacientes. De como o corpo vai absorver essa gordura. Também, isso aí é outra coisa, mas eu falo formato. O formato? É o formato. Então, por exemplo, se é um bumbum que tem um pouco de flacidez, a pessoa acha que ela vai ficar com o bumbum redondinho e não fica. Aquilo lá, porque às vezes, desce um pouco. Um bumbum com uma pele firme... segura um pouco mais. Segura mais, ele fica mais arredondado. Então, assim, depende muito de cada corpo. Então, vamos já entrar nesse ponto aí de flacidez, porque eu sei que você comprou, que você tem uma última esperança, gente, eu já quero. Body Tight é um aparelho que ajuda muito em relação à flacidez. Fala um pouquinho pra gente. Thalita, o Body Tight, claro, a gente como cirurgião plástico, eu sempre acompanho as tecnologias, mas eu não sou, em espécie alguma, aqueles assim, eu quero tudo que saiu no mercado, eu tenho vontade, não. Mas o cirurgião plástico, eu vi, pelo menos no meu consultório, a necessidade de ter alguma ferramenta que eu pudesse oferecer para o tratamento de flacidez. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo de flacidez de abdômen. Tem a paciente que ela é magra, ela tem uma gordura localizada e não tem flacidez. Essa paciente, ela vai ter indicação de só lipoaspiração, e isso daí está resolvido. Aquela paciente que vem com sobra evidente de pele, ela vai ter indicação, às vezes tem diástase, ela tem indicação de fazer abdominoplastia. A paciente que está entre esses dois extremos, então ela não tem uma sobra muito grande de pele para fazer uma abdominoplastia, mas ela também não vai ficar tão legal porque a pele não vai retrair o suficiente para só fazer a lipoaspiração. Essa paciente ela fica no limbo, vamos dizer. Então, ou ela faz a lipoaspiração e ela se contenta com aquela flacidez residual, ou ela é um pouco mais agressiva e faz a abdominoplastia, mas nesse caso ela tem uma cicatrizinha vertical, que é o caso, onde que seria o umbigo.
Então, a partir sei lá, alguns anos atrás, poucos, surgiu o Renuvium e agora o BodyTite, que é um aparelho que serve para retrair aquela pele. Então, o BodyTite, ele é uma ponteira que ele tem dois, vamos dizer assim, como se fosse dois polos. Certo. Um que vai por baixo da pele e outro que vai por cima. Entre esses polos circula uma energia, uma radiofrequência alta, que vai retraindo aquela pele. Então, mas qual que seria, vamos dizer assim, o que tem de extraordinário nisso? Porque se você não tiver essa tecnologia de você controlar, de ter aquele termômetro ali, você queima aquela pele. Então você quer retrair, mas você não quer danificar aquele tecido. Então o grande negócio do aparelho, do BodyTite, é esse controle exato e seguro da temperatura para retrair ao máximo a pele. Ele tem uma vantagem, ao meu ver, que ele também trata a face. Então, hoje eu atendi um senhor de 68 anos que, Junqueira, não me passa pela cabeça fazer cirurgia de face. Eu operei acho que a irmã dele, fiz a face, mas ela me falou que você tem um aparelho. Então, é uma alternativa. Ele substitui a cirurgia? Não. Mas ele vamos dizer assim, é a melhor possibilidade antes da cirurgia. Então, hoje, Thalita, nós temos diversos tratamentos para flacidez. Seja na face, né? Na face onde que é? Aqui no jaws, que é o bulldog, pescoço, e no corpo. Então, abdômen, braço é muito interessante, bumbum. Então, temos diversos tratamentos, desde tratamentos muito simples, né? De carboxiterapia, radiofrequência, os bioestimuladores, Sculptra, Radiesse, passando pelos ultrassom microfocado, Ultraforma, Ultera, até chegar no BodyTite. O BodyTite é o último e mais eficiente tratamento na atualidade para tratar a flacidez. Ele é um milagre? Não é, Thalita, mas é o que há de melhor disponível. Ele vai retrair até um certo ponto, depois daquilo não vai mais, aí tem que tirar, entendeu? Então ele é a melhor, quem faz, fala assim, não, doutor, eu vou fazer na face. Ela sabe que ela está fazendo a melhor alternativa de retração. Para substituir um lifting facial, uma ritidoplastia, ou ele não? Ele não substitui, não. Quem tem indicação, ele é para aquela paciente que não quer fazer o lifting, não preventivo pode. Também? Preventivo também, fiz na minha esposa. Então, a paciente vai saber que ela está fazendo o último aparelho para a melhor medida para tratamento de flacidez disponível, entendeu? Então, eu tenho gostado bastante. A gente viu que ele postou nos stories, a gente fazendo a esposa dele, e ela estava acordada. E a Alice, eu não sei como é que foi isso, mas a gente, a princípio, tinha uma informação de que o BodyTite era apenas em centro cirúrgico. Uhum. E aí, como que funciona? Vamos supor que a gente quer fazer, e aí, como? Thalita, assim, áreas pequenas que é possível fazer uma anestesia local, porque a anestesia local, qual que é o grande problema? É que a gente tem um limite. Se você ultrapassar o limite de anestésico, é uma dose tóxica, isso pode ter problemas sérios. Agora, se for uma área pequena, igual a minha esposa, ela barriga pequenininha, ela só para tratar a flacidez da gestação, então a gente anestesiou, não passei a dose máxima, feito lá no hospital, mas sem anestesia, vamos dizer, só anestesia geral, sem a presença do anestesista, só anestesia local. Uhum. Aí é possível. Que daí você tratou só a flacidez mesmo. Só a flacidez, não fez lipo nem nada. Entendi. Quando vai fazer associar uma lipo, aí tem que ir para um centro cirúrgico, senão fica um negócio desconfortável e você não consegue fazer o que é preciso, entendeu? Entendi. Então, e na face também? Na face também. A face, tem gente que tolera mais, tem gente que tolera menos, então tem que ser avaliado também. O doutor, encarece muito
ir para o centro cirúrgico, encarece um pouco. Mas assim, ele é um tratamento que ele tem um valor, né, que é agregado, eu falo assim, um valor mínimo, porque tem a ponteira que não é barata. Então, assim, levar para o centro cirúrgico também não é o fim do mundo. Vai aumentar aí um pouco, mas eu acho que você lançar a mão de uma tecnologia tão bacana e para fazer de uma forma mal realizada, aí eu acho que às vezes não é bacana. Então, você, quando está anestesiado, eu posso fazer de uma forma adequada. Porque, por exemplo, o Body Tight, ele é uma ponteira, que é essa que eu te falei que passa a pele. E tem uma outra que a gente vem depois por cima, que é o Morpheus, que ele fura em 3 profundidades diferentes e ao final ele dispara uma radiofrequência que ela retrai a pele. E ele é um pouco dolorido. Então, a gente consegue fazer às vezes com anestesia local, agora tem paciente que não tolera muito bem. E tem que furar muito. Então, pra você ter uma noção, eu faço 1000 disparos. 1000 disparos com... Cada vez que dispara, entra 24 agulhas. Então, claro que é mais... se a paciente tiver uma tolerância para dor mais baixa, aí é importante fazer uma sedaçãozinha. Entendi. E, assim, fazer de forma adequada. Porque senão você fica assim... não vou fazer porque... tá doendo, então você acaba que você não utiliza, você não potencializa o que o aparelho pode fazer por você só por uma questão de dor. Então sim. É melhor que anestesia, né? Faça uma sedação e aí você trabalha da forma que tem que ser trabalhado. Uma paciente, por exemplo, que resolveu fazer um makeover e tinha um pouquinho de gordura, aí você fez uma lipo e aí tirou ali uma boa quantidade de gordura. Você super indica, então, vir com o Body Tight para dar uma retraída na pele. Uma retraída. Tipo, você, lá atrás, sim, quando a gente começou a falar de contorno, você comentou assim, se a região de flancos não tiver muita flacidez, algo assim. Por exemplo, seria interessante a aplicação de um... Sim. Principalmente, às vezes, as costas já tem uma flacidez, mas você não vai... porque, por exemplo, no abdômen, se tiver muita flacidez, você vai fazer abdominoplastia, você vai puxar. Nas costas, você não vai pôr um corte lá, que é a torsoplastia. Você coloca quando tem uma sobra muito grande de pele, igual em obesos. Agora, quando é pouquinho... Aí é interessante porque você faz a lipoaspiração e vem passando esse aparelho que é para a pele retrair. E aí aqui, essa região que as mulheres reclamam, e às vezes até lá embaixo, a gente passa o aparelho e a pele dá uma grudada, entendeu? E doutora, tem prazo? É para sempre? Como é que funciona? Não tem prazo. Imagina um negócio que você deu um estímulo, a pele melhorou, e depois ela começa, né, a envelhecer e perder gradativamente, sim, como tudo. Igual a mama, a gente levanta. E a partir daquilo, ela começa a cair gradativamente. Não é uma coisa assim, contada ou tem prazo de validade, não. Esses dias a gente comentou lá no grupo, eu fiz até um vídeo. A gente pensa... A gente não, né? Algumas meninas pensam assim, eu fiz cirurgia plástica, eu vou virar uma estátua, né? Mas a gente está vivo e as coisas voltam, né? Enquanto está vivo, a cutícula volta, sim, o cabelo você corta, daqui a pouco ele cresce, aí você faz uma lipo, a gordura volta, se você não manter. Se você não mantiver, exatamente. Então, às vezes parece óbvio, mas eu escuto essa... Mas como eu já sei, eu mesmo já pergunto e eu respondo. Então eu falo, quando eu estou me explicando, eu falo, doutor, minha mama vai cair de novo? Eu mesmo já falo e eu já mesmo respondo, porque se não for óbvio, assim como é pra gente que está agora conversando, que aquilo se torne óbvio, porque você não deixou de... a gravidade não deixou de existir só porque você operou, você está entendendo? Então vai ter alguns fatores que vão influenciar naquilo, mas ela vai necessariamente cair, a sua pele necessariamente vai envelhecer. E assim, é óbvio. Se você comer, você vai engordar. Sim, porque então, tá viva, igual você falou, você não vai deixar de ser humano. Se comer, engorda. Entendeu? Se corta o cabelo, cresce de novo. Se tira a cutícula, a gente tá lá toda semana na manicure, né?
Porque a gente faz a unha e tem que fazer de novo. Exato. Se você comer demais, engorda mesmo. Hein, esses dias eu vi um story seu, todo feliz que a sua paciente, depois de não sei quantos anos de cirurgia plástica, tava, tipo, intacta. Na verdade, melhor, super mantendo a cirurgia. Dá um orgulho, não dá? Dá, Thalita. E eu vejo vários exemplos assim, viu? A cirurgia plástica como um divisor de águas. Até consigo lembrar agora de uma senhora que ela chegou assim numa idade assim de 60 e poucos anos, já com cabelo branco, estava gordinha, os filhos já tinham saído de casa. E eu falei, ó, a senhora precisa perder 9 quilos. Ela veio, perdeu 12. A gente fez a cirurgia e ela foi ficando cada vez, começou a fazer exercício. Eu sei que com um ano, ela entrou, ela parecia outra pessoa. Ela falou, doutor, a minha vida mudou, o cabelo mudou, tudo, assim, até a questão social dela ter vida para ela queria se exibir, entendeu? Então ela começou a sair, então é bem legal. Satisfação que demais. Dá. Agora tem a paciente que engorda também, acha que vai fazer a cirurgia plástica e tá blindada, ela tá liberada para fazer o quê? Para comer, não fazer exercício, aí não tem jeito. Doutor, por isso que você fala ali, você começou falando, olha, todo dia, quanto mais eu opero, mais coisas vêm, mais coisas eu tô vivendo e tendo satisfação. Justamente por essas experiências. Sim, é justamente por essas experiências. Hoje eu postei uma que mora na Inglaterra, me mandou uma mensagem, doutor, olha aqui, acho que fazia 6 meses, não sei, olha como é que eu tô. Parece uma coisinha tão boba, mas às vezes você tá com dor, sabe, alguma coisa tá te esquentando, vem uma mensagem daquela, aquilo lá completamente muda seu... sabe, dá outro rumo no seu humor ali. Sim. Porque você fala, poxa, mas tá bonita mesmo. E eu percebo assim que a paciente, ela me percebeu como equipe. Então eu fiz a minha parte e ela tá fazendo a dela, entendeu? Falando nisso, eu vi uma foto esse dia de uma paciente sua que não vem a calhar o nome, de Portugal, eu acompanhei. Meu Deus, a menina já era maravilhosa, mas como que ela conseguiu ficar mais maravilhosa ainda, postando fotos assim incríveis, como se... E aí a gente sabe que a satisfação, ela é real, porque no caso a gente conheceu ela pessoalmente. Porque o que a gente estava comentando sobre rede social? Doutor, eu já vi, tá? Menina que tá tipo morrendo em casa de dor, tá bom? E aí, sabe o que ela faz? Meninas, elas vão lá no store, chapa a barriga, aguenta 3 segundos de dor, só pra causar. Só pra falar que tá bem. E tá tudo bem, mas aí lá, e aí volta. Então, não, a ideia de você se fixar em ideais estéticos em rede social, fuja. Exatamente, eu acho que esse grupo, igual eu te falei, eu sei que tem um monte. Tem vários, doutor. Tem paciente que fala assim, se eu vi não sei aonde, no grupo de São Paulo. Então, assim, hoje em dia uma coisa caiu na rede, tá para Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Mas eu acho que o mais interessante é um paciente falando para outra, sem pretensão sem pretensão de venda, você está falando a tua experiência. Então você, porque, por exemplo, você vai construir, você quer referências de arquiteto, de engenheiro, isso aí não tem como você fugir disso. Então eu, como cirurgião plástico, eu também vou precisar de referências de pacientes minhas para eu poder propagar ainda mais meu trabalho, né? Então isso aí tudo, qualquer tipo de serviço funciona assim, né, Thalita? Tá certo, doutor. Foi difícil? Pra começar aqui em Londrina? Foi difícil. Quando você olha para sua vida, você fala, foi difícil? Olha, Thalita, eu acho que eu de forma geral, eu sou um cara muito abençoado. Que lindo, doutor. Não só abençoado, como abençoador, né? Porque dá para sentir daqui. Isso. Que lindo, que gratidão incrível. Exatamente. Tá no caminho certo.
Parabéns. Sim. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. As pacientes do Dr. Junqueira vendo esse vídeo agora, elas vão falar assim, mas eu escolhi muito bem. Parabéns, doutor. Obrigado, Thalita. Muito obrigado. Que lindo. Chegamos ao fim desse tempo que foi pouco. Queremos mais e a gente sabe que estamos disputando, no caso, as consultas com o Dr. Junqueira. Mas eu gostaria de agradecer especialmente as marcas que estão nos apoiando. Carmen Steffens Londrina, que me veste hoje. Meu cabelo também maravilhoso pelo Estúdio Monarca. Biopoltronas Londrina. E se você, que é mulher, quer conhecer um pouco mais sobre beleza, autoestima, saúde, cirurgia plástica com responsabilidade, siga-nos no Instagram. Siga também o Dr. Junqueira, Dr. José Junqueira, vai aparecer o @ aqui para vocês. Estamos nas redes sociais, prontas para levar informação genuína para vocês. Grande beijo, doutor, muito obrigada. Muito obrigado você, Thalita, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau, gente.